A gente volta a falar sobre as eleições. Os partidos Cidadania e PSDB vão ao Tribunal Superior Eleitoral para formalizar uma federação partidária entre as legendas. E o nosso convidado agora é o ex-deputado Roberto Freire, presidente do Cidadania. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é bem-vindo. Prazer nosso de estar com vocês. Muito obrigado. Nessa bom momento, quando ingressamos aí no TSE, confirmando a federação com o PSDB. E para que a gente possa entender, sendo formada essa federação, o que muda para as duas legendas essa aproximação? Olha, vai atuar como um único partido no processo eleitoral, no processo político, em todas as casas legislativas do Brasil, funcionará como um único partido. E isso exige, evidentemente, não apenas que haja arranjos do ponto de vista eleitoral, de composição de chapas, mas vai ter que se trabalhar com processos de concepção política, para que não tenhamos apenas um ajuntamento, mas algo que construa alternativas, que pense o país e que apresente essa visão para a sociedade brasileira. E isso, inclusive, é algo que está faltando muito no Brasil de hoje. Presidente, na sequência, as perguntas dos comentaristas. Cristina Grêmio. Bom dia. Como é que o senhor vê a questão da divisão interna no PSDB? Porque tem uma ala muito forte que parece ir contra, por exemplo, já se declarou, contra a pré-candidatura de João Dória. A chegada do seu partido ajuda a aliviar essa confusão interna no PSDB, na sua opinião? Olha, acho que não é a nossa chegada que vai aliviar isso. O que vai aliviar é a necessidade de você encontrar uma unidade. Quer dizer, nenhum partido vive dessa forma. Isso me parece que o PSDB, inclusive quando admite a federação conosco, é porque ele está querendo ter continuidade política. Ele vai ter que encontrar um modus operandi, um modus vivendi. Todos os partidos vivem crises, em momentos provocam rupturas. Eu acho que no PSDB conseguiu, por exemplo, escantar, parar, deter o processo que poderia ocorrer com o Eduardo Leite, e houve a composição, houve o retorno do Eduardo Leite em sua integração, e isso foi um momento em que superou um dos possíveis motivos de rupturas. E agora vai ter, talvez, um momento um pouco mais de clímax com a decisão de qual candidatura, porque deixará de ter a candidatura da federação e poderá haver uma candidatura de um partido que faz parte hoje do que se convencionou chamar terceira via, no caso, a candidatura do MDB também. Então, é um momento, talvez, de algum aumento de temperatura, mas acredito que vai ser superado, até porque é exigência do Brasil. No Brasil, inclusive, uma pesquisa indicou que perto de 65% do eleitorado brasileiro acha importante para o processo político. Não significa que vai votar, não é isso, mas que é importante para o processo político brasileiro uma candidatura da terceira via. E isso, evidentemente, nos ajuda a que superemos toda e qualquer divergência no momento e se marche com a unidade num programa comum. Eu tenho a impressão de que não vamos ter mais desenlaces ou rupturas nesse processo agora final. Diogo Schelp. Bom dia. Como o senhor avalia as reais chances de a terceira via, o Centro Democrático, conseguirem ter um candidato viável para romper a polarização, considerando, por exemplo, a saída do União Brasil das conversas, com o Luciano Bivar se lançando aí como pré-candidato, e também ao fato de que há governadores do PSDB, ou candidatos do PSDB a governador, aliando-se e declarando apoio a Jair Bolsonaro?
Olha, tem alguns também que declaram apoio a Lula, né? É um pouco das contingências das eleições locais. Não adianta a gente fugir, por exemplo, de certas polarizações que existem e que pressionam governos ou candidatos a governos a se posicionarem quando não mantendo neutralidade, mas vai buscar um pouco um certo sentimento do eleitorado. Essa coisa, não adianta a gente fugir disso. Nunca no país você teve unidades maiores. Talvez um ou outro partido, numa ou outra eleição, você tenha conseguido essa unidade nacional. E, normalmente, isso só ocorre final de campanha, quando começa a se decidir concretamente o processo de escolha do eleitorado. Então, mas no primeiro momento, você tem todo essa miscelânea de que em tal estado há uma tendência a favor de um candidato favorito, nesse outro. Esse processo é um processo que está em curso, vai de consolidação. Hoje o Centro Democrático, por exemplo, eu costumo dizer, dando o exemplo comigo mesmo, se eu porventura for entrevistado para uma pesquisa, por um instituto qualquer, se me perguntar em quem vem votar, eu vou ser um dos indecisos. Porque não adianta eu dizer que vote em qualquer um da terceira via. Né? Mas é esse o meu sentimento hoje. Eu voto em qualquer do candidato que vier a ser escolhido como candidato da terceira via. Isso significa indeciso. Portanto, enquanto isso não for resolvido, você vai ter baixas intenções de voto nessas pesquisas de candidatos desse campo democrático. É normal. E não temos por que termos a ansiedade de imaginar diferente. Isso só traz preocupação. Então, temos que ter calma, porque o processo mal começou. O processo eleitoral, efetivamente, mal começou, porque a sociedade ainda está muito preocupada com os problemas do seu dia a dia, do cotidiano, e que não são fáceis de ser resolvidos. Vejam vocês o processo do desemprego, que vem de há muito e permanece e não se consegue, porque não há um processo de desenvolvimento por uma série de circunstâncias, inclusive por graves equívocos do governo, mas, de qualquer forma, esse é o sentimento da população, é sobreviver, Presidente. É saber o que vai acontecer dia de amanhã, e não ainda as eleições, que esse processo não chegou. Nosso tempo, infelizmente, é curto. O Ricardo Salles faz mais uma pergunta. Salles. Roberto, diante de tantos anos de parlamento, sua experiência enquanto parlamentar, qual é a sua opinião sobre esse caso, como tem sido tratado o caso do Daniel Silveira, né, do julgamento, enfim, da pena que foi imposta e do decreto de graça concedido? Olha, você tem um processo judiciário nessa questão dos fake news, em função de todo um processo disruptivo que está ocorrendo na sociedade humana. Toda a legislação que você tem, toda ainda a concepção de uma estrutura que é conservadora, no caso judiciário, e não é apenas no Brasil, é no mundo todo, você ainda não fez transição nem legislativa do judiciário. As instituições ainda estão como se vivêssemos, do ponto de vista legal, falando de liberdade de expressão no tempo da imprensa, sem ter ainda, concretamente, tempo para ter estruturas de punição, de investigação, de determinação do típico penal, do que significa liberdade de expressão em algo que você não pode ficar imaginando um direito de resposta do outro dia, algo que você tem uma amplitude pequena, você pode reduzir aquela ofensa a um determinado território. Hoje não, hoje isso é instantâneo, hoje isso é mundial, não é apenas local nem provincial.
Então, tudo isso muda e está mudando. E isso, sem legislação, sem ainda a articulação maior do próprio parlamento, você deixa isso na mão da justiça, né? Que é o único que pode fazer isso e tem que evitar que isso fique a Babel, sem ter nenhuma limitação e se ter a ideia de que liberdade de expressão é absoluta, como alguns imaginam e ficam pensando. Nesse episódio do Daniel, isso é consequência de uma série de problemas que vêm ocorrendo, de atentados à liberdade de expressão. Agora, é evidente que isso tem um problema além, porque você joga esse fato em cima de um processo que gera impasses institucionais e, do ponto de vista democrático, perigosos, que têm que ser tratados com todo cuidado, por conta de você ter no legislativo, e há, do ponto de vista constitucional, limitações para esse tipo de interferência. O mandato é um mandato que, mesmo quando condenado pela justiça, tem que ser definido pelo poder a que pertence o cidadão. No caso aí, é necessário que haja entendimento de como cada um desses poderes exercerem na plenitude a sua competência, mas, ao mesmo tempo, resguardando aquilo que é próprio de cada um dos seus poderes. Perfeito. Eu posso dizer a você que a condenação, em termos de punição, da dosimetria da pena, foi, evidentemente, excessiva. Mas eu considero que é importante você ter limites no processo de liberdade de expressão no Brasil, sob pena de, com as redes, você criar uma sociedade quase impossível. Veja que os domingos no Brasil, em que a família se confraterniza, tem cada dia sido mais rarefeito, em função dos problemas que, muitas vezes, a exacerbação política, e no Brasil isso está se verificando, há um clima de ódio, e isso é evidente que tem que ter um paradeiro. Presidente. Não é um paradeiro apenas policial, claro, mas que deve ter paradeiro, inclusive, com a presença do judiciário, eu não tenho dúvida. Presidente Roberto Freire, do Cidadania, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Bom trabalho. Eu que agradeço aí. Muito obrigado a todos.